A classificação é feita pelos serviços secretos. O partido AfD, Alternativa para a Alemanha, é agora considerado uma organização extremista de direita. A agência diz que a AfD ameaça a democracia porque tem visões xenófobas, discrimina alemães de outras origens e os migrantes, sobretudo os muçulmanos. O anúncio foi feito pela ainda Ministra do Interior, Nancy Faeser. Denn die AfD verfolgt erwiesenermaßen Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die AfD vertritt einen ethnischen Volksbegriff, mit dem ganze Bevölkerungsgruppen diskriminiert werden. Bürgerinnen und Bürger mit Migrationsgeschichte werden als Deutsche zweiter Klasse behandelt. Das widerspricht klar der Menschenwürdegarantie des Artikel 1 des Grundgesetzes. Ihre völkische Haltung zeigt sich in rassistischen Äußerungen, vor allem gegen Zugewanderte und Muslime. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat einen klaren gesetzlichen Auftrag, gegen Extremismus vorzugehen und unsere Demokratie zu schützen. Und dabei arbeitet es eigenständig. A AfD já reagiu. O partido fala em difamação, num sério golpe contra a democracia e diz mesmo que se vai defender legalmente. A AfD associa a decisão aos bons resultados eleitorais. Nas últimas eleições ficou em segundo lugar, à frente do SPD. Nas últimas sondagens, em abril, subiu para primeiro. Para chegar a esta decisão, a Agência Federal de Inteligência analisou o comportamento do partido durante 3 anos. A nova classificação permite que os serviços secretos possam aumentar a monitorização da AfD. Mas a decisão não é inteiramente nova. A AfD já era considerada extremista em 3 estados da Alemanha de Leste. Dezenas de milhares de pessoas em toda a Europa participaram em comícios para assinalar o Dia do Trabalhador. O feriado é celebrado em mais de 160 países para marcar as lutas e conquistas do movimento operário. Em França, mais de 10 mil marcharam nas ruas de Paris. Foi um dia de tensão na capital francesa. A polícia teve de intervir depois de manifestantes vestidos de preto terem entrado em confronto com membros do Partido Socialista. Também se realizaram protestos em Marselha e noutras cidades do país. Pediram-se salários mais elevados e maior igualdade. Em Espanha, os sindicatos tradicionais dos trabalhadores e o do partido de extrema-direita Vox organizaram manifestações paralelas. De um e do outro lado, as mesmas reivindicações e o mesmo alvo. O trabalho em Espanha está mal, muitas horas, pouco sueldo, a vida está cada vez mais cara e o governo não faz nada. Em Atenas, o 1º de maio juntou milhares de trabalhadores em frente ao edifício do Parlamento grego. Levantaram-se bandeiras e vozes para pedir condições de trabalho dignas e celebrar as batalhas ganhas. Και εννοείται ότι είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την εργατική πρωτομαγιά που μετά από πάρα πολλούς αγώνες και με πάρα πολύ μεγάλο κόπο κατάφεραν οι εργάτες να κατακτηθεί το 8ωρο, οι συνθήκες εργασίας κτλ. Os manifestantes gregos sublinharam a importância da união dos trabalhadores contra o que dizem ser o poder dos capitalistas, do imperialismo e da ganância corporativa. Donald Trump nomeou Mike Waltz como embaixador norte-americano nas Nações Unidas. O anúncio surge depois de ter sido noticiado que o presidente dos Estados Unidos iria afastar Waltz do cargo de Conselheiro de Segurança Nacional. É a primeira grande remodelação no segundo mandato de Trump à frente da Casa Branca. Marco Rubio, secretário de Estado, assumirá interinamente as funções de Conselheiro de Segurança Nacional. O papel de Mike Waltz no governo federal já estava fragilizado. Em março, esteve envolvido na divulgação de informações secretas sobre um ataque norte-americano aos Houthis do Iêmen. Adicionou o editor da revista The Atlantic ao grupo em que o tema era debatido no Signal, uma aplicação na internet para troca de mensagens encriptadas. O Mar Báltico mantém-se como um ponto estratégico de tensão em pleno contexto de guerra na Ucrânia. Navios da Bélgica e dos Países Baixos estão a operar na Estónia como parte de uma missão da NATO para monitorizar os movimentos russos. Esta equipa está a proteger cabos de comunicação submarinos vitais de potenciais interferências. And we've got the object, so everything on the bottom with our main sensors, it shows up.
so we can safely check is everything in order for especially a pipeline or not a water cable. High percentage we will see some difference in to a cable, especially when it's cut or whatever. And what we do, the main thing is make the invisible visible. A Bélgica assumiu o comando das operações regionais da NATO este ano, enviando recentemente um navio extra para perto da Estónia. No ano passado surgiram suspeitas de sabotagem nas proximidades, mas estas terão cessado assim que a NATO reforçou as patrulhas na área. Um ataque com drones russos à cidade ucraniana de Odessa, no Mar Negro, na madrugada de quinta-feira, matou pelo menos 2 pessoas e feriu outras 15, de acordo com os serviços de emergência ucranianos. A ofensiva danificou vários blocos de apartamentos, casas particulares, uma escola, um supermercado e muitos veículos. As forças aéreas ucranianas informaram que a Rússia lançou 170 drones explosivos e 5 mísseis balísticos em 5 regiões da Ucrânia. Entretanto, em Kherson, um ataque com um drone ucraniano causou a morte de pelo menos 7 pessoas e fez 20 feridos na cidade de Oleshki, ocupada pela Rússia. A última ofensiva ocorreu depois de Washington e Kiev terem assinado um acordo na quarta-feira. A Ucrânia concedeu aos Estados Unidos o acesso aos seus minerais de terras raras, o que poderá levar à continuação do apoio militar americano à Ucrânia. Uma explosão seguida de um incêndio. Foi o resultado de um ataque a um navio que transportava ajuda humanitária para Gaza. O navio estava ao largo da costa de Malta quando foi atacado por um drone. Todos os passageiros e membros da tripulação estão a salvo, mas o navio corre o risco de se afundar. A viagem fazia parte da Flotilha da Liberdade, uma iniciativa que procura contornar os bloqueios de Israel em Gaza. O último bloqueio foi declarado há cerca de 2 meses, com Israel a proibir a entrada de produtos e ajuda humanitária. Chamas nos arredores de Jerusalém são os maiores incêndios nesta região em vários anos. As autoridades israelitas declararam o nível de alerta máximo. Para já, 12 pessoas estão feridas, mais de 2 centenas de carros destruídos. Isto depois de as chamas terem atingido a autoestrada que liga Jerusalém a Tel Aviv. O governo de Netanyahu fez um pedido de ajuda internacional, mas foram poucos os países que responderam. A autoridade palestiniana ofereceu-se para enviar bombeiros, mas Israel ainda não aceitou. Esta semana, a Península Ibérica ficou sem luz. O caos provocado pelo apagão reabriu o debate sobre as fontes de energia. Em Espanha, as primeiras hipóteses apontam para uma dependência em demasia da energia fotovoltaica. Entretanto, os técnicos do setor dizem que a energia nuclear é bastante mais estável. Estamos poniendo en riesgo la viabilidad de ciertas tecnologías que necesitamos y son vitales en otras ocasiones, ya que nos aportan estabilidad a la red, garantía de suministro y siempre a unos precios competitivos. Mesmo assim, em 2019, o governo espanhol aprovou um plano para desmantelar as centrais nucleares do país. O primeiro-ministro Pedro Sánchez diz que o apagão não teve a ver com a falta de centrais nucleares e mantém o plano de as fechar. Desde el punto de vista técnico no hay ningún motivo. La central nuclear de Almaraz es una central completamente actualizada. Cada año se hacen inversiones de 50 millones de euros, todos enfocados a actualización tecnológica, mejoras en la seguridad. Uma dessas centrais fica em Alcaraz, mas aqui as autoridades locais defendem que o nuclear deve coexistir com as energias renováveis e até dão exemplo de outros países europeus. Pero se acaba de dar cuenta Alemania, que estaba desmantelando todas sus centrales y lo ha parado. Pero se ha dado cuenta Italia, que ahora quiere construir centrales. Se ha dado cuenta Polonia, pero es que se ha dado cuenta hasta Bélgica. Han aprobado esos 2 reactores nuevos, con la firma, por supuesto, de Teresa Ribera. A antiga ministra Teresa Ribera, agora vice-presidente da Comissão Europeia, foi quem aprovou o plano de desmantelamento da energia nuclear em Espanha. Mas agora, enquanto comissária, sugere a manutenção deste tipo de centrais nucleares na Europa. Mas Madrid não dá sinais de querer voltar para trás. El gobierno autonómico está a favor de la continuidad, tanto a nivel regional, lo que es la presidencia de la Junta de Extremadura, como son las 2 diputaciones. Também há estudos que mostram que o encerramento de Almaraz pode levar a apagões em Espanha.
Mas para além do impacto energético, o encerramento vai também ter consequências económicas. Os trabalhadores, lógicamente, tendrán que emigrar a outros pontos de España para poder buscar trabajo, con lo cual pierde población, con lo cual el consumo desciende una burrada. El cierre de esta central podría provocar apagones en España según diferentes informes. Además, obligaría al gobierno a comprar energía de países terceros en un momento geopolítico de máxima incertidumbre internacional. Es parte de la denuncia que hace la plataforma de afectados. En Almaraz, Roberto Macedonio, Euronews. A Federação Inglesa de Futebol anunciou que as mulheres transgênero não poderão continuar a competir nas provas femininas em Inglaterra. A decisão surge após um acórdão do Supremo Tribunal que limitou a definição legal de mulher a quem pertence biologicamente ao sexo feminino. I'm obviously extremely pleased, that our young girls and our women are going to get their sport back again, which is free from males. Nothing has actually changed. The Equality Act at the Supreme Court 2 weeks ago was clarified. It wasn't changed, it was clarified. And biology has always been the same. The science hasn't changed either. Mas os críticos da Federação Inglesa também se fizeram ouvir. The British Medical Association have already said that the Supreme Court ruling is scientifically illiterate. And, anyone who's played women's football knows that we all have a wide variety of bodies. What we really want from the FA is more support for young women playing football. We've been asking for years for more money, more support, more initiatives to support young women into football. And instead, time and energy is being devoted to exclude trans people from football. A proibição deve entrar em vigor a 1 de junho.